Nesta época do ano, o plantio de mudas de café estaria a todo vapor, só que a estiagem ainda insiste na região e por isso muitos produtores mudaram de ideia e estão apostando em novas tecnologias até mesmo na hora da adubação. Um sol forte, temperatura em torno de 27 graus. Plantar requer mais do que investimento. Neste momento, pede um pouco mais de coragem. Opinião minha, mas eu deveria falar que sim, mas pela estiagem o risco hoje é muito grande, devido a essa estiagem. Se fosse a tecnologia adequada com o implantamento, a implantação de uma irrigação, seria bem viável. Porém, se for trabalhar sem a irrigação, é um risco muito grande que o produtor iria correr. Cada muda está custando entre 30 e 60 centavos. O plantio começou em novembro do ano passado e deve ir até fevereiro deste ano. Para ter uma base bem feita de um plantio de café, primeiramente é ter uma análise de solo, né? Uma análise bem feita, para ter as devidas correções do solo, né? Para depois entrar fazendo o plantio. A gente abre a sucação, que a gente chama de sucação, que é a perfuração do terreno para o plantio do café, né? Depois tem a parte de afofeamento daquele suco, né? Para a planta ter uma parte mais macia do solo para as raízes crescerem, né? Após esse afofeamento, a gente tem o plantio com adubação, principalmente de fósforo, né? Colocando fósforo no plantio e a cobertura sendo feita com adubações nitrogenadas. O engenheiro ainda conta que a quantidade de mudas plantadas por hectare vai depender da área escolhida para formar a lavoura. Então hoje depende muito do nível tecnológico do produtor, depende muito da declividade do terreno, mas a gente trabalha em torno para um terreno tratorável, que a gente fala, né? Entre 2.500 a 3.500 mudas por hectare, tendendo a terrenos mais amorrados, onde a mão de obra é feita manualmente. A gente trabalha em torno aí de 3.500 a 6.000 mudas por hectare. Nesta propriedade foram plantadas cerca de 1.000 mudas. Dá para a gente ver que elas estão assim, bem verdinhas ainda, porque o plantio ele terminou nesta semana. Agora, se a gente pegar a terra, dá uma olhada. A terra ela está bem seca. O sol aqui na região é muito forte. E se não chover, essas plantas estão comprometidas e podem não vingar. Existem vários métodos que estão sendo usados, até em profundidade da muda. O produtor adequou, tentou fazer um plantio mais profundo, um pouco, para tentar o quê? Buscar uma umidade mais funda no terreno, para ver se a muda resiste mais à estiagem, né? Mas a época é uma época difícil de ser plantada, né? E tentar sempre manejar um mato para tentar arejar, tentar refrescar um pouco aquele solo para a gente não ter problema, às vezes, de tanta perda pelo sol, pela seca, né? Com a estiagem, outro problema é a adubação. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas e implantadas na lavoura para minimizar os prejuízos. O único problema é o alto custo desta novidade. A adubação em si, ela depende, claro, que da chuva. Porém, existem essas novas tecnologias hoje que são feitas uma única aplicação e ela acompanhando as chuvas até o final da estação, sem precisar voltar na lavoura. Que ainda ela é um pouco restrita, alguns produtores ainda existem, alguns produtores que têm a resistência com essa nova tecnologia, mas o convencional, que são as 3 adubações que a gente sempre recomenda, né? 3, 4 adubações, elas estão tendo que ter um time de aplicação mais perfeito, né? O produtor tem que estar já com tudo engatilhado, choveu, ele tem que estar aplicando. Não é qualquer chuva que ele vai estar podendo aplicar, né? Porque dependendo do volume de chuva, o adubo não tem a performance perfeita, né? Mas mudar em si não mudou, mas estamos tendo que tentar acertar mais as adubações.